Olá, nesse vídeo eu vou continuar a série falando sobre o Code Rocker Way. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa área aqui do nosso mind map aqui, que é como a gente trabalha gerenciando os projetos, como nós fazemos o planejamento e o gerenciamento dos projetos. Então eu vou falar um pouco sobre Kanban versus Scrum, as vantagens da opção que a gente está usando e mostrar rapidamente algumas ferramentas que a gente usa, o Trello e o Jira. Então, o foco é mais nessa área aqui. O Trello e o Jira são mais para mostrar o case de ferramentas e para ajudar a ilustrar algumas coisas que eu vou falar. Então vamos lá. A gente começou usando o Scrum, então nós trabalhamos com metodologia ágil e nós começamos usando o Scrum. Funcionou muito bem por um tempo, só que com o passar do tempo a gente percebeu que ele é um pouco burocrático, certo? O Scrum, ele é legal, funciona, só que da forma como a gente estava pensando em trabalhar, como a gente estava trabalhando, ele estava se tornando um pouco burocrático demais. Então o Scrum ele tem aquela reunião do começo do sprint ali, que é de planejamento, onde a equipe faz aquela estimativa de pontos usando a Fibonacci ou outra metodologia de pontos, mas ela estima como vai trabalhar, o que vai trabalhar, a duração do trabalho, né? E esse sprint é fechado, então isso é, por exemplo, uma semana, 2 semanas, e nesse processo, nesse tempo, a equipe trabalha para entregar o que foi comprometido, certo? O que ela se comprometeu a fazer. E aí o cliente, o Product Owner, o outro lado a parte que define o que está pronto ou não, ela acaba vendo as coisas mais no final do sprint. Isso funciona legal, só que para o que a gente começou a perceber, nós estávamos perdendo, tudo bem, as reuniões elas são cronometradas e tal para você não passar do tempo, mas mesmo assim a gente estava perdendo muito tempo, ou investindo muito tempo nessa fase de estimar quanto tempo a gente ia trabalhar, aliás, qual o nível de esforço de cada tarefa. E no final do sprint nós tínhamos então aquela reunião de retrospectiva, ver o que funcionou, não funcionou, etc. E a gente percebeu que a gente estava sempre perdendo bastante tempo, investimos bastante tempo nisso e não entregando exatamente o que a gente queria entregar, certo? E com o tempo nós percebemos que essa fase de estimativa, de cálculo, de tentar identificar o peso, a complexidade das tarefas, não estava dando muito certo. Eu li em algum lugar, não lembro exatamente aonde, que você não tem muito controle sobre o teu futuro. Você tem um controle exatamente você sabe o que aconteceu no passado e você tem o controle do presente, do que você está fazendo agora. O futuro é um negócio um pouco incerto. Por mais que o Scrum ele acabe diminuindo essa janela de futuro, você ainda tem as coisas podem mudar às vezes, certo? Então nós mudamos para o Kanban. O Kanban ele é um processo mais, eu acho ele mais ágil ainda do que o Scrum. Tá? Eu vou exemplificar usando o Trello, por exemplo. Então esse é um quadro Kanban. Ele poderia ser um quadro na parede, mas aqui como a gente está usando, nós temos equipes remotas e pessoas remotas e o cliente remoto às vezes. Então é mais fácil nós usarmos um quadro virtual, né, digital. Então aqui esse projeto ele tem aqui um backlog de tarefas para serem feitas. Ela tem tarefas que estão sendo feitas, aliás, backlog é uma lista de ideias, né? To-do é o que já foi priorizado, certo? Nós temos o doing, que está sendo desenvolvido. Nós temos o review, que é o que está sendo revisado. Então, eu já vou falar o processo. O que está sendo testado e o que está pronto. Tá? Como é que funciona? Então, o cliente e o gerente de projetos eles vão adicionando todas as tarefas aqui no backlog, todas as ideias, todas as tarefas a serem definidas, a serem implementadas. Desse backlog, então, o próprio cliente e o gerente de projetos acabam priorizando e puxando para o to-do. Então, o que está em to-do, qualquer o desenvolvedor pode pegar e começar a trabalhar, certo? Ou seja, já passou por uma fase de análise, de definição de negócio, o que é importante e não é. O que acontece? Quando um desenvolvedor ele pega a tarefa do to-do, aloca ela para si e manda para o doing, iniciou o processo. Até
entre backlog e to-do, quem é responsável por gerenciar isso é o gerente de projetos e o cliente, o Product Owner, que seria a pessoa que é responsável pelo produto. No momento que o programador ele pega essa tarefa e passa para doing, ele é responsável por essa tarefa, certo? Ele é responsável por pegar ela do doing e levar ela até o testing. O que significa isso? Ele está desenvolvendo, está fazendo todo o trabalho dele, seja front-end, back-end, mobile, design, etc. Ele está fazendo essa tarefa para ele, está na máquina dele, no ambiente dele. No momento que ele terminou de fazer isso, ele avisa isso para ele. No nosso caso aqui, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente trabalhar aqui em desenvolvimento, que é a parte do review, mas ele termina de fazer o desenvolvimento, abre um pull request lá no GitHub, no Bitbucket e move para o review, certo? Do review, ele vai convidar, vai chamar outras pessoas para revisar, então essas outras pessoas vão olhar lá o seu pull request e vão aprovar ou não, vão comentar, vão aprovar ou não as alterações e sugestões. No momento que ele aprovou, que o review foi aprovado, isso é mandado para teste, certo? Quando é mandado para teste, isso é mandado para um servidor de teste, um servidor de homologação. Isso tudo é automatizado, eu vou falar sobre isso depois, a parte de build e deploy, certo? O build entra junto na área de review e o deploy é para a área de testes. Quando você está em teste, essa tarefa saiu da responsabilidade do cliente, do desenvolvedor, agora é responsável pela área de testes, que pode ser o próprio gerente de projeto, pode ser o cliente, etc. Essa pessoa de testes ela vai validar o que foi feito, vai testar isso lá no servidor de homologação, e quando isso está pronto, ele move para done, para pronto, certo? Então esse é o nosso processo. Então, no momento que o desenvolvedor pega a tarefa, ele move ela para doing, ele é responsável por desenvolver ela, por levar ela para review, por cobrar a revisão das outras pessoas, dos outros desenvolvedores, por discutir, alterar o que foi sugerido ou discutir até chegar a um consenso. E ele é responsável por, depois de a revisão aprovada, o código aprovado, o design aprovado, ele entrega isso no teste e espera o feedback da pessoa de teste. Pode ser que a pessoa de testes ou a equipe de testes identifique problemas e o desenvolvedor precise resolver antes disso ficar pronto, certo? O que a gente trouxe do Kanban? Então, do Kanban, a ideia é que as tarefas elas só podem andar nesse caminho. Então, do backlog ela só pode ir para to-do, to-do pode ir para doing, doing para review, review para testing, testing para done. A tarefa nunca pode voltar. Se está em testing, ela não pode voltar para review. Se está em review, não pode voltar em doing, certo? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se a tarefa ficar muito tempo em review, por exemplo, digamos que eu tenho uma tarefa aqui, essa tarefa está em testing, ela está em testing desde o dia 30 de outubro, certo? Que foi na sexta-feira, né? Então ela entrou em teste nesse dia. Se ela ficar muito tempo em teste, ou seja, no momento que ela está aqui em teste, a responsabilidade agora não é mais do desenvolvedor, é da pessoa que vai testar. Ela é responsável por testar isso e validar. Se ela encontrar um problema, ela vai avisar e o programador vai resolver. Ainda em teste, ela vai ficar em teste. Se ela ficar aqui em teste por 1 dia, 2 dias, 3 dias, etc., o que acontece? Você começa a perceber que há um gargalo aqui em teste. O que aconteceu? A tarefa está difícil de testar, ou a pessoa que faz os testes está sobrecarregada, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela está sobrecarregada, ou o desenvolvedor não testou direito e a área de testes encontrou problemas e ficou muito tempo aqui para resolver o problema. Então o Kanban ajuda nesse sentido. Como a tarefa não pode voltar, o gerente de projetos consegue ver o Kanban aqui, ver o quadro e identificar gargalos e fazer perguntas. O que está acontecendo? A tarefa está mal especificada, a tarefa está muito complexa para testar, a equipe de testes está sobrecarregada, podemos aumentar a equipe de testes, ou passou muito tempo em testes, o desenvolvedor não entendeu a tarefa e desenvolveu errado. Se acontecer um gargalo em review, o que está acontecendo?
tem muita tarefa em review, tem muita sobrecarga de processo de review. Vamos automatizar o processo de review, que eu vou falar sobre isso aqui no processo de review, que a gente usa ferramentas para ajudar a análise. Tá ficando muito tempo em review porque o desenvolvedor não está seguindo as boas práticas, não está seguindo os guias de programação, de design, etc. Certo? A mesma coisa em doing. A tarefa está muito tempo em doing, o que está acontecendo? O desenvolvedor está sobrecarregado ou a tarefa está muito grande, vamos quebrar a tarefa em tarefas menores para poder entregar elas mais fáceis, certo? A tarefa ficou muito tempo em doing porque ela está mal especificada e o desenvolvedor teve que pedir ajuda para o analista, para o gerente de projetos ou para o cliente para definir melhor a tarefa. O que está acontecendo, certo? Essa é a vantagem. O que a gente mudou um pouco em relação ao Kanban é que o Kanban, teoricamente, a próxima etapa, ou a equipe de review, ela deveria puxar uma tarefa. O Kanban ele diz que a tarefa nunca pode ser empurrada para a próxima fase, certo? O Kanban diz que a teoria, o Kanban original, assim, puro, diz que a tarefa ela tem que ser puxada da tarefa. Então a equipe de testing ela tem que pegar uma tarefa que está em review e pegar e testar, certo? Então a gente mudou um pouquinho para poder ter essa responsabilidade do desenvolvedor. O desenvolvedor, quando ele tira de to-do e passa para doing, ele é o responsável por fazer as fases até chegar em testing, certo? Então é para dar essa responsabilidade dele correr atrás de ajuda, ele correr atrás da ajuda da equipe, ele pedir ajuda para review, ele pedir ajuda para teste, ele conversar com a equipe de testes para ver o que está acontecendo, certo? Então a gente mudou um pouquinho isso para dar essa sensação de responsabilidade, de ser dono daquela tarefa. Então o Trello é muito útil por causa disso, ele ajuda bastante você ter informações, aqui você tem todos os dados, tem checklists, etc. Nós usamos o Trello então para alguns projetos menores, para alguns projetos mais complexos, já falando um pouco de ferramentas. Eu vou usar a ferramenta para explicar algumas outras coisas aqui, quanto a estimativas, etc. Eu falei agora as vantagens e o processo, vou falar um pouco sobre as estimativas. Nós usamos o Gira para alguns projetos um pouco mais complexos. Esse projeto, por exemplo, ele tem tantas coisas para serem feitas ainda que o backlog, ao invés de ser uma coluna aqui, a gente criou um quadro de backlog, certo? Que está um roadmap aqui. A gente criou um quadro separado para todas as tarefas de roadmap. Lá nesse quadro eu tenho só analisar, as colunas são analisar e analisar. Tá, mas aqui que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui como são menos tarefas, o projeto é menor, nós colocamos um quadro, aqui como, aliás, uma coluna, né? E aqui como são muitas coisas a serem feitas ainda, nós dividimos em um quadro separado. A gente separou o backlog, a gente chamou de roadmap, mas é o backlog. O resto é a mesma coisa, então eu tenho o to-do, o in progress, o review, o testing e o done. São as mesmas 4 colunas aqui. O Gira ele permite fazer algumas outras coisas que a gente definiu fazer aqui, por exemplo. Eu posso dividir, além de ter colunas, eu posso ter aqui linhas, né? Então eu tenho dividido por bugs, melhorias e novas features, certo? Mas é a opção que a gente fez. O resto é a mesma ideia. Certo? Tem a pessoa que é responsável, eu arrasto ela para frente até chegar a Doni, etc. Aqui eu tenho o Gira, ele tem uma coisinha legal que o Trello não tem. Na verdade, você pode usar em Trello, você pode criar labels, né? Você pode criar, aliás, labels ou stickers, né? Você pode colocar esses stickerzinhos. Aqui no Gira a gente coloca o flag, né? Então, essa tarefa aqui está parada porque eu preciso de ajuda. Então eu venho aqui e boto um flag. Então o gerente de projetos ou a equipe vê, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda por quê? Precisa de definição, precisa de teste, precisa de ajuda, etc. Então o que a gente faz aqui? Outra coisa legal do Gira é que ele permite colocar esse máximo aqui, que são o WIP, o Work in Progress, que é da teoria do Kanban. Por exemplo, a gente definiu que eu só posso ter no máximo 6 tarefas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, certo? Porque eu tenho 6 pessoas na equipe ao todo. Então, se eu tiver mais tarefas, ou seja, significa que tem pessoas fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, se eu olhar aqui, eu tenho uma pessoa que está fazendo várias tarefas. Isso não é o ideal.
certo? Aqui aconteceu provavelmente porque a tarefa está como flag, ela está com impedimento, está precisando de ajuda de alguém. Nos comentários da tarefa diz por que a pessoa colocou o flag, mas está precisando de ajuda de alguém ou está esperando uma outra tarefa. Então, nesse caso, o desenvolvedor pegou outra tarefa e foi trabalhar, certo? Ficou vermelho aqui porque isso é uma situação fora do normal, certo? Não deveria ter essa situação, certo? O Kanban, usando esses valores máximos, ele ajuda a definir essas ideias. A ideia do Kanban é sempre isso, te ajudar a ser ágil e entender os problemas. Está acontecendo uma situação fora do normal, está vermelho. Por quê? Porque tem mais do que 6 tarefas sendo feitas ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Então, o gerente de projetos vai perguntar isso para a equipe. O que aconteceu? Por que tem várias tarefas em flag com impedimento? Por que tem pessoas fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo? Certo? Isso foi uma situação que aconteceu sexta-feira. Então, segunda-feira, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é identificar o que aconteceu. Certo? Em review, então, eu tenho uma tarefa em review, eu posso ter no máximo 2. E ela está com um impedimento. Certo? Então, por que está impedimento? Então, tem a definição aqui, deve ter um comentário por quê, certo? Está em review, então eu posso ter, do review passou para teste, eu só posso ter 2 tarefas em teste, porque eu tenho 2 pessoas testando, certo? Então, outra coisa legal do Kanban é isso, é você identificar o problema que está acontecendo e ficar sempre a par desse problema e tentar resolver de uma maneira mais rápida. Diferente do Scrum, que você só mostraria para o cliente, entregaria dados, novas features no final do processo, no final do sprint. Aqui com o Kanban, essa tarefa aqui, quando ela passar pelo processo e ela chegar em pronto, ou seja, ela está pronta, ela pode ir para o servidor de produção, ela pode ir para o cliente, para o usuário final. Então, o Kanban ele te ajuda a fazer continuous delivery, entrega contínua, certo? Uma tarefa, ela entra nesse fluxo, quando ela chega em pronto, ela passou por todo esse processo, ela foi definida já, ela foi desenvolvida, ela foi revisada, ela foi testada e ela está pronta, certo? Então, você pode pegar esse processo e jogar ele em produção, certo? Por isso, esse é um dos motivos que a gente acha que o Kanban ele é mais rápido, ele é mais ágil do que o Scrum. Você não precisa esperar terminar um sprint para fazer o processo de entrega para o usuário. Então a tarefa está pronta, a feature está pronta. Aqui eu estou vendo bug, mas a feature aqui está pronta, uma melhoria. Melhorar uma situação ali de busca, por exemplo. Quando ele fez isso aqui, está pronto, entregou. Certo? A nova feature é a mesma coisa. Colocar paginador. Quando eu terminar de fazer isso aqui, tá bom? Quando eu terminar a integração, entrega, certo? Outra coisa útil do Kanban é a forma como a gente trabalha aqui. Agora eu vou falar sobre as estimativas, certo? Como que a gente define as estimativas? Como eu comentei antes, nós não definimos no futuro, a gente não para na segunda-feira, no começo do sprint, no começo da semana e pensa o que nós vamos fazer até a próxima segunda-feira. Não, a gente sempre olha o que a gente pode fazer agora. Quais são as tarefas que a gente vai fazer agora, certo? Quais são as prioridades? Aqui nós definimos, por exemplo, que a prioridade é bug, novas improvement e features. Dentro dessas novas features, dentro dessas categorias, nós temos prioridades, prioridade máxima, prioridade média, prioridade baixa, certo? Então o desenvolvedor, no momento que a tarefa chegou em done, ele vai pegar outra tarefa, seja um bug, seja uma melhoria, respeitando as prioridades que o gerente de projetos e o Product Owner, a pessoa de produto, a equipe de produto definiu. Então, isso é contínuo, isso nunca vai terminar, esse quadro ele nunca vai chegar a zero. Vai ser sempre vão ser sempre inclusas novas tarefas, certo? No momento que esse quadro aqui, esse to-do terminar, o gerente de projetos vai lá pegar mais um item lá do roadmap e vai mover para cá. E isso vai sendo contínuo. Como que nós trabalhamos? Toda segunda-feira, no começo da semana, nós temos uma reunião diária, todos os dias nós fazemos uma reunião de 10 minutos,
Diferente do Scrum, a gente não olha e faz aquelas perguntas, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se eu tenho impedimento. Nós sentamos, olhamos para o quadro, nós paramos, olhamos para o quadro e vemos quais são as prioridades, o que está sendo feito, se precisa de alguma ajuda. E uma pergunta muito importante que a gente faz toda a reunião diária é: nós olhamos a tarefa e identificamos as tarefas que elas estão há mais de um dia em desenvolvimento. Por exemplo, na terça-feira eu olho, a gente se reúne e olha as tarefas que estão em progress e verifica. Essa tarefa começou ontem de manhã, por exemplo. Na segunda-feira, hoje é terça-feira. Essa tarefa, eu vou conseguir terminar ela hoje? Eu vou conseguir terminar ela na terça? Se a resposta for sim, beleza, continua trabalhando. Se a resposta for não, eu não vou conseguir, eu comecei na segunda, não vou conseguir terminar na terça, o que a gente faz? A gente quebra essa tarefa em mais de uma tarefa. Então vamos quebrar essa tarefa em uma subtarefa que eu consiga, ou em duas, que eu consiga terminá-la hoje. Por que isso é importante? Para as estimativas. Toda segunda-feira a gente pega e o Gira ele tem uma coisa interessante que é o release. Que eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou fazer isso agora. Eu estou gravando esse vídeo no domingo. Então, de segunda até sexta, nós finalizamos 44 tarefas, certo? Então, eu vou vir aqui e vou clicar no Release. Eu vou chamar esse release o release do dia 1º do 11 de 2015. É a nomenclatura que eu dei aqui, certo? 01 do 11. E vou dar um Release. O que acontece? O Gira, ele pega e vai limpar esses itens aqui, ele vai agrupar esses caras e vai marcar todos eles que eles foram entregues, que eles foram finalizados. Por que a gente faz isso? O Gira ele tem uma informação interessante que são os dashboards. Eu posso vir aqui e ver a nossa estatística de entregas, nossos releases. Então, eu vou ver aqui. Esse aqui foi quando nós começamos a usar essa metodologia, então eu vou ignorar isso aqui. Então, no dia 5 do 10, na release do dia 5 do 10, as tarefas realizadas entre 28 do 9 e 4 do 10, nós entregamos 36 tarefas. Na outra semana, nós entregamos 35. Na outra, nós entregamos 40. Na semana seguinte, 39. E na semana anterior, 44. Então, eu sei que a média da minha equipe, da nossa equipe, é na média 35, 36 tarefas. Eu não fiz o cálculo agora por causa desses 44 que eu acabei de fazer. Mas se eu pegar aqui e somar, vamos fazer rapidão isso aqui. Então eu vou pegar a calculadora. Opa. Se eu pegar aqui a calculadora e vamos ver aqui. Se eu pegar 36 mais 35 mais 40 mais 39 mais 44, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, por 5, eu tenho 38. Então a nossa média, a média da equipe é 38 tarefas por semana. 38 tarefas entregues por semana. Olhando aqui o nosso board, eu tenho 44 tarefas ainda para serem feitas. Então eu sei que eu consigo em uma semana, em alguma coisa, semana e meia, eu consigo limpar esse quadro, eu consigo limpar tudo isso aqui, certo? Por isso que é importante que as tarefas elas tenham o mesmo tamanho. Por isso que a gente faz em toda a reunião diária aquela pergunta: a tarefa que eu estou fazendo agora, eu consigo terminar hoje? Que eu comecei ontem? Ou seja, as tarefas elas não podem ter mais do que 2 dias de desenvolvimento, de duração, certo? Isso é importante para a gente conseguir manter aquela estatística. Então, por isso que é dessa forma que a gente consegue saber quanto tempo falta para eu entregar determinadas coisas. Se eu conseguir manter todas as tarefas com o mesmo tamanho, eu consigo olhar para o meu passado e fazer uma estimativa do que eu vou conseguir fazer no futuro. Certo? Então, eu não tenho controle total sobre o meu futuro. Eu tenho controle sobre o meu presente e eu sei o que eu fiz no passado. Então, a gente usa essa metodologia para conseguir estimar qual é a nossa velocidade. Isso é muito legal, é muito útil para o produto, para a equipe de produto saber isso, e para nós desenvolvedores, para a equipe também é legal, porque eu consigo ver essa média aqui, eu consigo
ter essa alegria de conseguir entregar novas tarefas e conseguir manter um ritmo. Por exemplo, a gente conseguiu nessa semana, se eu olhar aqui o nosso histórico, essa semana a gente conseguiu bater o nosso recorde. Então, na sexta-feira, eu mandei uma mensagem para todo mundo no Slack dizendo: pô, pessoal, parabéns, a gente conseguiu bater a nossa meta, a gente conseguiu aumentar fazer um recorde de entregas, certo? Isso vai ser muito útil para nós, porque na próxima semana, por exemplo, eu estou gravando aqui no dia 1º de novembro, segunda-feira é feriado, então eu tenho um dia a menos na semana, então o fato de eu ter conseguido adiantar na semana passada vai ser legal para a gente, porque eu vou ter um dia a menos na próxima semana. Então, isso é muito gratificante para a equipe também, certo? Então, eu falei um pouco sobre as vantagens, sobre o nosso processo, sobre as reuniões e sobre as estimativas. Quanto a reuniões, o que a gente tem, então, é uma reunião diária de 10 minutos no máximo, cronometrada. A gente coloca um alarmezinho no celular. A gente até hoje não passou dos 10 minutos, então é legal, a gente se policia. Nessa reunião a gente fala exatamente isso, olha para o board e pensa o que eu estou fazendo, o que a equipe está fazendo, e se a tarefa ela precisa ser quebrada em subtarefas, ou se a equipe pode se ajudar para conseguir terminar aquela tarefa naquele dia. Tipo, essa tarefa que eu vou começar agora. Se eu tiver ajuda de alguém de front-end, eu consigo terminá-la hoje. Senão eu vou precisar quebrá-la em 2 tarefas. Então, essas informações são úteis. E a cada 15 dias a gente faz uma reunião de 30, no começo da semana, de 30 minutos. Aliás, toda segunda-feira eu faço isso que eu acabei de fazer aqui, né, que é fazer o release e olhar o nosso histórico, ver, pessoal, a gente entregou 44 itens na semana passada, tarefas, vamos continuar nesse ritmo, etc, etc. Mas também é uma reuniãozinha normal de fica uns 10 minutos. A cada 15 dias, no primeiro dia da semana, nós fazemos uma reunião de no máximo 30 minutos, também cronometrado, que é o Kanban tem uma reunião que eles chamam de Kaizen, que é uma reunião de melhorias. Nessa reunião, todo mundo olha para o seu trabalho de equipe e pensa o que pode melhorar. A gente não faz a retrospectiva de ver o que foi de bom na semana passada, o que teve de ruim, o que a gente pode fazer. A gente sempre pensa no futuro, o que eu posso fazer para melhorar. Então eu não fico remoendo coisas do que passaram. Na semana, no sprint passado, a gente errou dessa forma, vamos reaprender. Não, a gente tenta sempre ver o que só positivo, o que eu posso melhorar, o que a equipe pode melhorar. Tá? Então nessa reunião, a cada 15 dias, a gente faz esse olhar assim, o que cada pessoa fala, o que pode melhorar, tanto como pessoa quanto equipe. Isso tem dado bons frutos, assim, e você não ficar remoendo coisas do passado, não ficar se culpando e simplesmente pensar em que pode ser feito de melhor. Tá? A gente tem feito isso e tem dado bons resultados. Então, recapitulando, então, nesse vídeo eu falei sobre o Kanban versus Scrum. Eu não estou fazendo aqui apologia dizendo que o Kanban é a solução para todos os problemas ou que o Scrum é um problema. Eu sei de várias equipes que trabalham, são extremamente eficientes usando o Scrum, são ótimas usando o Scrum, mas na nossa experiência, para nosso caso, o Kanban tem sido ótimo, tanto para projetos de escopo controlado quanto escopo aberto, tanto projetos menores quanto projetos maiores. Tem sido muito ágil isso. Como nós trabalhamos com essa metodologia que eu comentei no primeiro vídeo de escopo controlado, escopo aberto, para o cliente é muito útil ver isso. Então o cliente consegue ver ele é transparente, ele não fica esperando 2 semanas ou 1 semana para saber o que aconteceu. Ele vê entregas sendo feitas todos os dias, certo? Então todos os dias ele tem uma coisa nova no servidor para testar e testando, isso vai para a produção, certo? Então é muito gratificante para a equipe ver as coisas que estão sendo feitas, sendo entregues e sendo usadas pelos usuários, certo? O que é legal também é que, digamos, essa tarefa que foi review, foi testing, foi para o servidor, foi para teste, foi aprovado, foi para produção.
e o usuário lá não gostou ou sugeriu uma coisa muito legal, a gente não precisa esperar terminar um sprint para fazer. Certo? Então chegou em Done, está na mão dos usuários, os usuários gostaram ou não gostaram, cara, cria uma nova tarefa e resolve isso. Encontrou um bug em produção que por algum motivo não passou, não foi encontrado por todos os processos que a gente vai explicar ainda nos outros vídeos. Encontrou-se um bug aqui, cara, o, faz uma nova tarefa aqui, bota ela como prioridade máxima aqui no bug, e isso vai ser resolvido em questão de minutos, está pronto ou para horas. Então não precisa, não tem aquela bolha do Scrum que só pode ser mexido quando tudo foi entregue, certo? Então terminou, isso está em pronto, está em Done, outras coisas novas podem surgir. Então isso é muito ágil, certo? Para o cliente que está pagando que, que tem essa necessidade de ter transparência, isso é muito bom. Então ele viu as horas que ele pagou sendo feitas e sendo entregues, certo? Ele viu pequenos pedaços daquilo sendo usados, sendo úteis. Então aumenta muito a confiança do product owner, do cliente, em relação ao processo. E para o desenvolvedor é muito gratificante você ver aquelas coisas que você está fazendo indo para a produção, sendo usadas, sendo testadas, recebendo críticas, sendo melhoradas, e no momento que ele encontrou uma melhoria ou um bug, isso já entra na fila de desenvolvimento e isso vai ser resolvido. Então há uma ebulição muito rápida de, de informações sendo passadas. As reuniões a gente diminuiu muito, é uma reunião diária e uma reunião de melhorias. As estimativas também a gente tem acertado bastante, assim, graças ao nosso passado e essa preocupação da gente ter sempre uma, uma as tarefas estarem todas do mesmo tamanho. Isso ajuda muito a gente conseguir, beleza, a gente entrega na média 38 tarefas por semana, a gente o gerente de projetos lá quebrou em 40 tarefas, então ele sabe que mais ou menos em uma semana e pouco, a equipe consegue entregar aquilo tudo. Então isso dá uma vazão para a equipe de produto já ir, por exemplo, aqui a gente está com 44 itens em To-Do. Então está na hora, durante essa próxima semana, semana que vem agora, a equipe vai desenvolver as tarefas e a equipe de produto vai pegar as ideias que estão lá em backlog e vai processar elas e quebrar em novas tarefas e alimentar o fluxo de novo. Então o Kanban ele segue esse fluxo contínuo de entregas e melhorias e etc. O Gira e o Trello, então, eles são excelentes ferramentas, eu usei elas aqui, a gente usa elas no dia a dia, mas eu usei elas também para exemplificar o processo. O crucial é o processo, certo? É isso aqui e não as ferramentas. A gente poderia usar um quadro um quadro físico, né? Eu teria que fazer alguns cálculos só, né, no final para contar quantas foram as tarefas, mas simples. Funciona muito bem com um quadro físico. No nosso caso, a gente prefere usar quadros digitais, assim, virtuais, porque a gente está trabalhando, tem pessoas remotas na equipe, então ajuda mais, né? Mas funciona perfeitamente em quadros físicos. Então a dica fica, tem outras ferramentas, mas a gente usa o Trello quando os projetos são mais simples e o Gira quando são projetos maiores, mais complexos, que a gente precisa mais informações. Ambos integram com o Git e o Bitbucket. Eu vou comentar isso nos próximos vídeos. No próximo vídeo acho que já começo a falar sobre desenvolvimento. Então é isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas, por favor, podem comentar aqui no YouTube ou mandar e-mail para o contato@coderocker, que eu tenho o maior prazer em responder. Valeu!